Fala pessoal, beleza? Esse aqui é um unboxing que a gente vai fazer do Acer Aspire E15 574G 73NZ. Esse nome é muito ruim. Mas tudo bem, porque a configuração ela excede a expectativa. Eu resolvi fazer esse unboxing porque a gente comprou esse Note essa semana. A gente comprou pelo site da Fnac. Estamos em setembro de 2016. E em relação à configuração desse Note, ele é uma das melhores configurações que eu encontrei para um tipo de uso muito específico. Tá? Então, por exemplo, se você vai usar jogos ou aplicações gráficas, esse pode ser o cara que você está procurando. Eu procurei alguns reviews na internet tentando ter informações sobre ele e estava muito difícil de encontrar. Então eu resolvi fazer uma pesquisa mais profunda, acabei encontrando esse modelo. Esse modelo ele está razoavelmente difícil de encontrar, a gente acabou encontrando na Fnac. O preço oficial dele hoje é R$ 3.899. Tá? Ele é um Core i7 6500U, é a sexta geração do i7, então é o que tem não tem configuração de processador mais recente que essa aqui no Brasil, tem lá fora. Os benchmarks mostram que pelo menos a série QR ela é quase o dobro da capacidade, quase o dobro da capacidade em processamento do que esse. Mas no mercado brasileiro hoje é o que tem de melhor, né? Outra coisa que esse cara tem de muito legal é 16 GB RAM. São dois pentes de 8 GB. Esse é o máximo de memória que ele consegue ter, né? Mas 16 GB basicamente não tem. É muito difícil você encontrar uma configuração com mais de 16 GB no mercado. Outra coisa que ele tem, 2 TB de disco com HD de 5400 RPM. Esse primeiro vídeo eu vou fazer sobre o unboxing e das primeiras impressões, mas depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o upgrade que eu vou fazer nele. Eu vou instalar um SSD para deixar ele um pouquinho mais rápido. Outra coisa que ele tem, a tela de 15.6 LCD. Vamos partir para o unboxing mesmo, e aí a gente já vê como é que ele está. Ele vem numa caixinha bem legal. A gente só cortou aqui antes, porque a gente foi ver na Fnac, na entrega, a gente foi ver se estava tudo bem, se não tinha nenhum tijolo no lugar do notebook. A embalagem é super simples, nada de muito diferente do que a gente conhece. Manuais em português, termo de garantia, papel que geralmente a gente joga e não sabe para que serve. Vamos lá. Bom, relembrando então, esse aqui é o modelo 574G. O acabamento dele é um acabamento em plástico, mas é um plástico texturizado. Então, se você puder ver, ele tem uma textura. Ele é relativamente leve, ele tem 2.4 pelo site do fabricante. Tem um ponto negativo que eu estou vendo nos notes mais recentes, que é não ter a capacidade de remover a bateria. Os notes mais novos, pelo que eu pude ver, não tem mais essa capacidade, o que é uma pena, né? Porque depois de um certo tempo, as baterias elas têm um ciclo de vida, e depois desse ciclo de vida, por exemplo, o meu Mac, o MacBook Pro, depois de um certo tempo ele não carregava mais, eu troquei a bateria e voltou ao normal. Aparentemente essa é uma opção que os fabricantes não estão gostando tanto, né? Então a gente não tem mais a capacidade de trocar. Uma pena. Mas o acabamento é de plástico, mas a textura é super bem feita, né? O acabamento da Acer é um acabamento muito bom. O teclado, essa é uma tela de 15.6, então é bem ampla. O teclado é ABNT2 com o teclado numérico do lado. Esse é um diferencial. Aqui você vê o adesivo
da GeForce, da placa de vídeo, que tem memória dedicada, e do Core i7. Né? O touchpad também parece ser bem confortável. Na lateral, duas portas USB 3, uma porta HDMI, uma porta RJ45 e uma porta VGA, né, que ainda é importante. O interessante que eu achei desse Note é que a maior parte dos Notes que eu pesquisei, eles tinham uma USB 3 só. Né? Esse é um item importante, porque se você copia muitos arquivos, a USB 3 ela vai te dar muito mais velocidade para copiar esses arquivos. Né? E aqui do lado direito, uma USB 2.0 e um drive de DVD. Alguns Notes mais novos já vêm sem, principalmente os Ultrabooks, já vêm sem o drive de DVD. O que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou retirar esse drive de DVD, vou colocar um CAD, que é como se fosse um suporte, e vou colocar um HD SSD para fazer o startup dele muito mais rápido. O que mais tem na caixa? Na caixa a gente tem o básico, né? Carregador. Esse carregador não é tão grande. Né? O plug da tomada. O carregador ele é de 65 watts. Não é um carregador grande, é um carregador relativamente leve. E a entrada dele também é bem bacana. Vamos dar uma olhadinha no... Vamos ligar ele. Vamos ver se ele está com a bateria. Enquanto ele liga, fala um pouquinho sobre a placa de vídeo. A placa de vídeo é uma placa de vídeo NVIDIA GeForce 940M com 4 GB de memória RAM. Por que isso é importante? Se você usa aplicações gráficas, e esse Note a gente comprou especificamente para aplicações gráficas, principalmente CAD, para arquitetos que usam aplicações gráficas que precisa de muita renderização, a placa de vídeo separada da memória RAM é muito importante. Porque uma das coisas que acontece bastante é você ter uma quantidade de memória de vídeo compartilhada. Então, se você tiver 8 GB RAM, se você tiver uma placa de 2 GB de vídeo, você na verdade fica com 6 GB RAM mais 2 GB de memória de vídeo. Esse é no caso da compartilhada. Quando você tem a dedicada, esses números são separados. Né? Então essa máquina aqui ela tem 4 GB RAM de 4 GB RAM de memória de vídeo, da placa de vídeo exclusiva, e mais 16 de memória RAM. Né? Isso é muito importante. A memória RAM é importante porque basicamente tudo que você vai rodar, primeiro o sistema operacional basicamente ele vai jogar dentro da memória RAM para executar. Isso vai tornar a execução mais rápida. Quando você tem pouca memória RAM, o que acontece é um processo que a gente chama de paginação. Então, o próprio sistema operacional começa a colocar coisas dentro do disco para fazer leitura. Então, eu acabei de abrir aqui, né? Vou colocar na tomada. Espero que não queime. Aparentemente não. Aqui na frente nós temos uma entrada de cartão de memória, né? SD. E uma indicação, um LED indicador de bateria. Olha só, né, a diferença de tamanho. O meu MacBook ele tem 13.3 de tamanho de tela. Você já pode ver a diferença do tamanho, né, de tela. A tela aqui é muito grande. Tem uma câmera aqui na frente, né, de 1280 por 720, né, então tem pelo menos uma resolução HD. Se você fala no Skype ou usa muito o Skype e vídeo, esse é um outro ponto interessante, outro ponto importante. Eu queria destacar um pouquinho a textura, né? A textura do plástico aqui é muito bacana, porque ela não parece em nenhum momento um plástico barato, parece ser um plástico bastante resistente. E ele tem um toque bastante agradável, né? Não é nada rude,
Me parece ser um plástico de boa qualidade. O acabamento, eu tinha falado agora há pouco, né? O acabamento parece ser de boa... bem feito, o acabamento bem feito. Você não vê nenhuma rebarba, o plástico parece ser muito bem trabalhado, né? Essa é uma característica que eu já vi em outros notebooks da Acer. São notebooks, até alguns reviews que tem na internet, a qualidade do notebook é muito boa. Um ponto que aparece como de forma negativa nos reviews é o pós-venda, o atendimento, né? Eu espero que eu não tenha problemas com ele, mas de repente mais pra frente eu faço mais um vídeo falando sobre o pós-venda, se for necessário, né? Ele subiu, eu vou fazer um setup dele aqui, só fazendo uma revisão da configuração dele. Intel Core i7 6500U, varia de 2.5 até 3.1 GHz, um processador muito forte. A placa de vídeo, memória dedicada, 4 GB, NVIDIA GeForce 940M, 16 GB de memória RAM de fábrica, um HD de 2 teras, o pena que é de 5400 RPM, mas isso eu já vou consertar já. Tela de 15.6, câmera HD e muito potencial. É isso que eu tenho a dizer por enquanto. Essas foram as primeiras impressões. Eu vou fazer os primeiros setups, depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a mudança, a substituição do DVD pelo SSD, que eu comprei um SSD de 240, que eu vou colocar para inicializar o sistema operacional. Vai ficar bem rápido. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.